Olá, boa noite, Dina. Tudo bom? Tudo bom? Renata? James, tudo bom, James? Estão me ouvindo direitinho? O som está bom? Tudo bom? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom? Estão me ouvindo? Oi, Renata, que bom que você está aí. Dani, Jonas. É muito bom ter vocês aqui comigo, tá? Porque hoje eu estou estreando. É muita novidade para mim, mas é muito bom também ter vocês comigo. Oi, Luiz, Dani, boa noite para vocês também. Que bom que vocês estão aqui comigo, estreando comigo. Boa noite, Luiz. Oi, Solange. Tem gente que eu não sei o nome porque não tá no nome, né? Tem outra coisa escrita, eu não consigo entender direito. Oi, Esther, né? Oi, Esther. Oi, Esther. Ah, que legal, você é terapeuta. Eu também estou nessa jornada como você. Muito bom ajudar as pessoas. Oi, Dina, boa noite. Oi, Sidney. É muito bom ter vocês aqui comigo essa noite. Muito bom mesmo. Muito legal. Obrigada, obrigada. Oi, Camila. Obrigada, Camila. Oi, Silene. Muito obrigada, Silene. Que bom que você está aqui comigo. Que vocês estão aqui comigo. Muito bom. Oi, Poliana. Oi, Luzia. Boa noite para vocês. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Então, pessoal, como eu falei com vocês, todas as quintas-feiras eu vou entrar um pouquinho e conversar com vocês online para a gente tirar algumas dúvidas. Mas primeiro eu vou me apresentar. Tem algumas pessoas que eu já conheço aqui, mas tem umas pessoas novas que eu ainda não conheço. Então, eu sou Alzira Leite, eu sou terapeuta MPC. E aí eu gostaria de falar para vocês como que eu cheguei na questão de terapia. Então eu fui professora por muitos anos e quando me aposentei, eu estava assim, fui passear, né, por muitos lugares e me diverti, tudo. Só que chegou um momento que eu falei que eu tinha que começar a fazer outras coisas. E nesse tempo, desde a minha adolescência, eu trazia muitas doenças comigo que eram consideradas incuráveis pela medicina convencional. E essas doenças eram desde a minha infância e eu não conseguia entender, e os médicos também não, e eu ia vivendo, tomando remédio. E eu comecei a desenvolver várias doenças bem crônicas, né? E então, quando eu entrei na terapia, foi mais para... Oi, Thaís.
foi mais para poder me autocurar. Aí procurando forma de me curar, porque os medicamentos já não faziam mais efeito. Chegou um ponto que eu já estava tomando um pouco de morfina e os remédios já não faziam efeito. Aí eu fui procurar ajuda, acreditar, né, que poderia haver ajuda. Aí eu me encontrei nessa jornada de terapia e foi praticamente um milagre para mim. Então eu fiz o curso de MPC, que é um método Procure Cicatrizes. E esse método Procure Cicatrizes, ele é da Dalila Machado. E aí eu comecei a fazer o curso e comecei a aplicar em mim o que eu aprendia. E foi incrível, porque logo que comecei a aplicar em mim, eu já comecei a ter autocuras de doenças que eu trazia desde a minha adolescência, desde a minha infância, e eram consideradas incuráveis, eram consideradas autoimunes, que não tinha cura. E aí, o que eu fiz? Comecei a aplicar e consegui muitas autocuras. Eu tinha psoríase, eu tinha um problema sério de coluna, que me acompanhou por muito tempo, tomava morfina, tudo para conseguir viver com menos dor, né? Eu tinha muita ansiedade, tanto que hoje eu estou aqui, mas se fosse há 1 ano atrás ou 2 anos, eu não estaria aqui. Porque eu tinha muito medo também, né? A gente é muito medrosa, então eu tinha muita coisa. Além de doença, eu tinha uns bloqueios, ansiedade, e eu vinha sofrendo com isso. Aí a terapia me ajudou. E esse método MPC também me ajudou muito. Então esse método MPC que eu trabalho, hoje eu vou falar mais sobre isso, porque depois eu quero que vocês passem para mim o que vocês gostariam de ouvir, sobre qual doenças que vocês gostariam de ouvir. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho como que funciona isso para a gente poder entender melhor, né, o processo, como acontece. Então esse método MPC, ele é baseado em ciências, na epigenética, na neurociência, na medicina germânica e na física quântica. Então ele é fundamentado nessas ciências. Então tudo que a gente faz é fundamentado nessas ciências. Então a gente tem que estudar como que o cérebro funciona para poder se autocurar. A gente tem que estudar epigenética, porque a gente tem que entender como a genética da gente funciona, para a gente poder se autocurar. A gente também, a medicina germânica, que a gente tem que entender que todos os conflitos, todas as doenças que a gente vive, pode ser doenças físicas ou emocionais, elas vêm de um conflito que a gente viveu ou que a gente está vivendo. E esse conflito que a gente viveu ou que a gente está vivendo, ele vai adoecendo o nosso corpo. Então toda doença vem de um conflito que a gente viveu. Todas as doenças biológicas, porque muitas doenças são traumáticas, que você sofreu um acidente, que você caiu, essas coisas. Aí não, mas as outras doenças biológicas, elas são de um conflito que você viveu. E a física quântica também, ela é embasada na física quântica, por quê? Porque para a física quântica nós somos energias, porque nós somos matéria. E toda matéria é energia. Então, sendo assim, nós somos energia e nós replicamos essa energia. Então, a gente passa energia como a gente recebe energia. Se a gente passar energias boas, a gente vai replicar coisas boas. Se a gente passar energias ruins, a gente vai replicar e essas energias vão voltar para a gente. Então, esse método ele é fundamentado em ciências, ele é científico. E qual é o objetivo desse método? Qual que é o objetivo desse método? Nós vamos falar sobre joelhos. Da próxima vez a gente pode falar sobre a questão dos joelhos. E qual que é o objetivo? É a autocura. É a gente se autocurar. E já é se autocurar na primeira sessão. Aí muita gente pergunta, mas será? Mas será que a gente tem condições de se autocurar na primeira vez assim que a gente faz uma sessão de terapia? Eu também não acreditava. Eu achava que era muito milagre, que era muita conversa. Mas
eu tive a comprovação que realmente é verdade, que a gente pode se autocurar, já se começar a curar na primeira sessão. Se você não conseguir totalmente, mas você vira a chave. Você vira a chave da cura. E você vai aprender a cuidar do seu corpo e como você vai se autocurar. Por que é a autocura? Porque o terapeuta em si, ele só vai ajudar você a se autocurar. Entendeu? Mas quem realmente vai fazer todo o processo é você. A gente vai mostrar os caminhos. Qual o caminho que você deve seguir para você promover a sua autocura. E essa autocura é de bloqueios. Às vezes você tem medo de dirigir. Às vezes você tem medo de falar em público. É muito medo que a gente carrega, não é verdade? Muito medo que a gente carrega. E aí o que acontece? A gente vai se neutralizando na vida. A gente vai deixando a vida passar por causa dos nossos medos. Mas quando a gente descobre que isso tem cura, que você melhora e melhora muito e pode se autocurar totalmente, é muito incrível. É muito incrível você descobrir isso. E de bloqueios, de sintomas e de doenças. E de várias doenças, físicas e emocionais. Eu atendo muito pessoas com ansiedade e depressão e síndrome do pânico. É as doenças que mais me procuram. E é incrível como a humanidade está adoecida com a questão da ansiedade, com a questão da depressão, com a questão da síndrome do pânico. E não sabe o poder que cada um de nós temos. Nós temos esse poder e está dentro de nós. A ansiedade, ela tem como se autocurar, ela tem como você curar a sua ansiedade. Existem métodos, existem práticas, existe método, né, no caso no MPC, para se você se autocurar. É incrível isso. E a gente não sabe. E a gente não sabe usar o poder que a gente tem. É incrível, mas a gente não sabe usar o poder que a gente tem. Olha, quando você se olha no espelho, você vê um corpo, não é verdade? A gente se vê um corpo. A gente... tá. Então, a gente vê um corpo, mas nesse corpo existe uma coisa bem maior que comanda tudo isso. E isso é a nossa mente. A nossa mente comanda o nosso corpo. E ela é capaz de adoecer o nosso corpo, conforme nós temos uma percepção de mundo. Se eu perceber o meu mundo de uma maneira triste, eu acabo adoecendo meu corpo. Se eu perceber esse mundo, se a minha percepção de mundo for uma percepção saudável, o meu corpo vai ser saudável. E o mais interessante e o mais legal de tudo isso, de saber do poder da nossa mente, é que pela epigenética... Olha, alguém está perguntando se... sim, anatomia nervosa. Sim, todas as doenças, elas são curáveis, autocuráveis pelo MPC. Todas. E é incrível, vocês podem acreditar, porque ele é científico. Pela epigenética, você não é fadada a morrer de uma doença que você trouxe na tua genética. Tudo bem que você trouxe na tua genética uma doença, que vem lá na tua receita uma doença, tudo bem que você trouxe. Mas não quer dizer que você vai ativar essa doença, entendeu? Essa doença só vai ser ativada de acordo com o meio ambiente que você vive. Então, de acordo com o meio ambiente que você vive, você pode ativar esses genes. Então, você pode ativar ou desativar um gene doente. Como você pode se prejudicar, você também se pode curar. Porque a nossa biologia, o nosso corpo, ele está aqui para sobrevivência.
Ele foi nos dado para sobrevivência, entendeu? O nosso corpo nunca vai ficar contra nós. Ele sempre vai ficar ao nosso favor, para nos autocurar. Vocês reparam quando a gente corta o braço, o que acontece? A cicatrização acontece. Existe uma inflamação depois da cicatrização. E todo o nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo funcionam dessa maneira. Então nós temos condições de nos autocurar. A nossa mente é muito maior que o nosso corpo. A nossa mente ela é maior que o nosso corpo. Ela coordena todo esse corpo e ela pode nos autocurar e nos adoecer. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da memória celular. O que é a memória celular? Quando a gente fala de epigenética, a memória celular, porque nós trazemos dentro do nosso corpo memórias até a 5ª geração. Então nós trazemos, está tudo dentro do nosso órgão, do nosso corpo, essas memórias. E essas memórias, elas vão, não é porque nós trouxemos isso na nossa célula, essas memórias, que elas precisam acontecer. Porque dentro da epigenética se descobriu que nós podemos ativar ou desativar os genes através do nosso pensamento, através da nossa mente, através do nosso sentimento. Conforme nós pensamos, conforme nós agimos, nós podemos nos curar. O nosso cérebro, o nosso sistema cerebral, ele tem 3 cérebros, que é o consciente, o inconsciente e o subconsciente, né? E o mais interessante que a gente tem que começar a perceber, que eu não tinha noção disso, que nós só temos consciência 5%. 95% quem comanda é o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. Então, às vezes, a gente passa uma vida no subconsciente, no piloto automático. A gente passa uma vida no piloto automático e não percebe. E aí você vai se adoecendo e não consegue entender de onde vem, porque você está sendo comandado pelo seu subconsciente e seu inconsciente. Você está comandado por um programa que foi colocado dentro de você desde a tua infância. Desde do teu avô, do teu bisavô, a genética, né, que a gente fala, você trouxe na sua genética. Só que você não para pensar isso. Aí quando você percebe, se conscientiza que você pode mudar essa realidade, e existe como mudar essa realidade, existe como se curar, você vira a chave. E aí quando você vira a chave, as autocuras começam a acontecer. Existe, claro, um método, um acompanhamento para isso. Mas o importante é você saber que tem como se autocurar. Que quem comanda tudo é a nossa mente. Nós temos também, aqui que eu gostaria de falar, que o nosso cérebro, pro nosso cérebro, olha como a gente vê, pro nosso cérebro, não existe nem o passado e nem o futuro. Quando eu falo cérebro, eu falo do 5% da consciência. Não existe passado e nem existe futuro. Então, o que você tem? Você tem só o presente. Então, para ele, você está vivendo o presente. Quando você sofre de alguma doença, que você está relembrando alguma coisa que aconteceu lá no passado, é como se ele estivesse vivendo o presente, vivendo aquilo no presente de novo. Por isso que tem pessoas que ficam a vida toda doentes. Por quê? Porque elas estão remoendo algo que viveu lá no passado, lá na infância, lá no ventre da sua mãe. Às vezes está remoendo coisas que nem aconteceu com ela, aconteceu com o vô, com a avó, porque traz na sua geração, né? Traz na sua genética. E continua adoecendo, porque está dentro das suas memórias celulares, da memória das suas células. Então você traz muita coisa, você se adoece às vezes por coisas que nem são tuas, né? E é incrível isso, a gente não sabe disso. E aí você vive doente e não sabe por quê, né? E aí com o método você vai descobrir de onde vem esse conflito.
que aconteceu, por que aconteceu. E aí você vai entender tudo que está acontecendo com você. E a partir daí, você tem que ter uma nova perspectiva, uma nova percepção do teu meio ambiente, que é toda uma técnica para isso, para você se autocurar, né? Existe coisas que a gente já pode ir praticando para a gente se autocurar. A primeira coisa é o perdão, perdoar, procurar sempre perdoar, né? Se a gente não consegue perdoar, porque é difícil muitas vezes, a gente tem que começar a relevar as coisas. Porque se você ficar remoendo as coisas, vai te adoecer mais ainda. Outra coisa é agradecer. Procurar sempre agradecer. Procurar sempre algo para se agradecer. Porque a gente sempre tem algo para se agradecer. Outra coisa é pensamentos positivos. Se você está doente e continua pensando negativamente, se você está doente e continua achando, eu tô doente, eu tô mal, eu tô doente, eu tô mal, você vai se adoecer. Porque é como se você estivesse dando uma ordem para o seu cérebro. Entendeu? O seu cérebro, ele vai obedecer aquilo que você está pensando. Então, se você tem alguma coisa que você está adoecendo, você tem que pensar que positivamente. Você não pode falar, eu não quero ficar doente. Você tem que falar, eu quero ficar saudável. Porque o teu cérebro vai entender, se você falar a palavra doente, ele vai entender que você está pedindo, que você está falando sobre doença. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com os sentimentos. A gente tem que estar sempre no consciente. Você tem que estar sempre no seu eu, entendeu? Eu, Alzira, né? Se você não estiver no seu consciente, você vai estar no piloto automático. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é viver o nosso presente, é viver o nosso eu, né? Trazer sempre para o consciente. Quando você estiver pensando em alguma coisa que você não está gostando, você perceber, você já mudar. Agora, se você não perceber e deixar as coisas correrem, o teu pensamento correrem, às vezes você vai ficar remoendo coisas e se machucando o tempo todo. E quando você perceber, já é tarde. Então, por isso que é interessante a gente praticar a atenção plena que a gente fala. É você sempre procurar estar no presente, sempre estar tomando conta, pegar as rédeas da tua vida, tomar conta da tua vida, para você poder se autocurar. E outra coisa que eu gostaria de você... agora eu vou falar de uma historinha assim, para vocês verem como que a gente cria bloqueios na vida da gente. Você já deve ter visto animaizinhos, elefantes, né? Elefantes pequenininhos. Geralmente, o pessoal pega e amarra ele numa estaca, não é assim? Amarra ele numa estaca e ele fica preso nessa estaca. E ele tenta escapar e não consegue, não é assim? Geralmente o animalzinho tenta se escapar e não consegue. Aí vai passando o tempo e ele cresce. Ele fica grande, cresce. Só que na mente dele, ele colocou que ele não consegue escapar. E aí ele cresce, a estaca fica pequenininha, mas ele colocou na mente dele que ele não é capaz de fugir. E fica lá preso numa estaquinha a vida toda. Porque ele tentou, mas não conseguiu, e ele ficou preso a vida toda. Então muitas vezes isso acontece com a gente. Que aconteceu uma coisa lá no passado, e a gente fica vivendo aquilo e não percebe que tem outras maneiras de viver, que tem como se curar, porque você está preso numa coisa. Então a história do elefantinho, ele é preso numa estaca quando é pequenininho, aí ele cresce e ele continua. E isso é real, você pode ver animais presos numa corda, não é assim? Você coloca a corda no pescoço, coloca lá numa estaca e ele fica lá. Eu já vi vários animais ficar o tempo todo como se estivesse preso. Por quê? Porque na cabeça dele, ele colocou na cabeça dele que ele é incompetente, que ele não consegue se escapar. E muitas vezes a gente faz isso, porque a gente foi educado assim.
né? Às vezes você não tem coragem de falar, não tem coragem de se expor, por quê? Porque você foi educada, que você era incompetente, que você não conseguia, que você só falava bobagens, que abria a boca, alguém já chamava atenção, não é isso? E você fica nessa vida toda, nessa incompetência, a vida toda, e morre assim e passou pela vida, né? Isso são bloqueios, né, que a gente vive. E também tem a história do ratinho. Essa história do ratinho, assim, o Bruce Lipton, que ele trabalhava com genética e epigenética, ele fez muitas experiências. Geralmente eles fazem experiências com ratinhos. E aí, como que ele percebeu que a genética não é tudo? Olha, a genética não é tudo. Você pode mudar a questão da tua vida. Você não está predestinada a morrer com algo porque você nasceu com algo. Você pode mudar isso, né? A história do ratinho é assim. Ele fez uma experiência com ratinhos, colocou vários ratinhos no lugar e colocou um cheiro, né? Um cheiro. Sempre que o ratinho sentia o cheiro, aquele cheiro, ele dava um choque. Aí os ratinhos, com o tempo, quando sentia o cheiro, já começava a passar mal. Tinha ratinho que chegava a morrer, dava, né, taquicardia, eles chegavam a morrer com problemas de coração, só por causa do cheiro, nem levava choque mais. Aí aqueles ratinhos, eles tiveram filhos, e os filhos também nunca levaram choque, mas só pelo cheiro que eles sentiam, eles já passavam mal. E aí os filhos dos filhos dos filhos desses ratinhos, a mesma coisa. Eles continuavam passando mal com o cheiro. Tinha epilepsia, tinha tremedeiras, alguns até morriam por causa do medo, né? Só do cheiro. E foi indo essa pesquisa. E aí foi que o Bruce Lipton descobriu o quê? Muitas vezes nós somos condicionadas as memórias celulares, o que nós trouxemos, que está dentro de nós. E às vezes nem é você que viveu um conflito, nem é você, e você acaba sofrendo aquela vida toda porque alguém da tua família viveu, ou porque você viveu no ventre da tua mãe, ou porque você viveu quando era criança, e você traz nas tuas memórias celulares. E às vezes você tem um problema de doença, uma doença autoimune, que vem de um conflito, que você viveu, ou que alguém viveu na tua genética, na tua família, e você não consegue se curar, porque você não entende de onde veio. Mas quando você entender de onde veio, porque tem como descobrir de onde veio isso, conforme a doença, conforme o tecido do teu corpo qual tecido do teu corpo foi afetado, você consegue descobrir que conflito que é esse. Se é um conflito de desvalorização, se foi um conflito de medo, se foi um conflito de território, se foi um conflito de morte. E a partir do momento que se descobre qual conflito, que tipo de conflito e qual conflito que você viveu, a gente pode trabalhar em cima desse conflito e fazer uma ressignificação, uma nova percepção desse mundo, dando um novo olhar para isso. E quando isso acontece, você vira a chave e começa a promover a sua autocura. E eu já atendi várias pessoas e é incrível os depoimentos deles que eles promovem sua autocura. Tem a Dina que está perguntando ali, mas hoje eu vou falar só sobre isso. Aí na próxima quinta-feira que vem, aí eu vou pegar uma doença e nós vamos falar só sobre uma doença, para a gente entender melhor. E toda quinta-feira a gente vai conversando sobre uma doença para vocês entenderem qual é a origem, por que acontece, por que uma pessoa fica o tempo todo com essa doença, porque ela fica remoendo. Aí ela fala, não, mas eu não tenho nada, eu sou uma pessoa que eu nem tenho conflito, eu nem tenho nada. Geralmente as pessoas, algumas falam, né, porque a maioria tem e sabe, mas tem uns que nem sabem. Mas sabe por que não sabe? Porque o nosso cérebro ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele esconde as coisas da gente para a gente não sofrer. É a sobrevivência, porque o nosso corpo, ele faz tudo que pode para nossa sobrevivência.
Então, tudo que às vezes você esquece é porque o nosso cérebro está te protegendo. Porque o objetivo principal do nosso cérebro é nos proteger. Mas, gente, resumindo tudo, que já deu os 20 minutos que eu falei que nós vamos conversar em torno de 20 minutos, para não cansar o pessoal. Resumindo tudo, é o mais interessante de tudo, que tanto para a neurociência, para a epigenética, para a física quântica, nós temos condições de autocurar. E existem métodos para isso. Existe como se curar. E o Bruce Lipton já falava, não há doenças incuráveis, há pessoas incuráveis. E ele é um médico. Ele passou a vida toda estudando a questão da epigenética, como o nosso cérebro funciona. E ele teve muita experiência, e ele provou com muita experiência como nós podemos nos autocurar. Então, se você tem alguma doença que você considera autoimune, que o médico, que a medicina convencional falou que você não pode se curar, que você não tem condições de se curar, você tem que procurar novas possibilidades. Porque até os médicos, muitos quando você vai no consultório, eles falam, né, a medicina fala, procura um psicólogo. Já falaram isso para mim. Porque chega um momento que eles não conseguem encontrar mais nada. Aí procura um psicólogo, não é isso? Procura um terapeuta. Porque eles sabem que a maioria das doenças são realmente emocionais. Que vem de um conflito emocional. E você tem que sair dessa vórtice de trauma. Porque se você não sair disso, você só vai adoecendo e tomando remédio. Chega um ponto que você vira a Maria dos remédios. Ou o José do remédios, né? De tanto remédio que você toma. E você não sabe de onde nem como. Mas uma coisa eu vou repetir para vocês. Todas as pessoas podem se autocurar. A terapia é para todos. Mas às vezes nem todos é para terapia. Mas quando você virar a chave e descobrir o poder que você tem e como fazer isso acontecer, como você promover a sua cura, você vai ver como é incrível você se curar. Né? Eu tenho vários depoimentos, o pessoal sempre está falando, é muito bom. E então, nós vamos ficar por aqui hoje, porque eu prometi 20 minutos, toda quinta-feira. E daí, semana que vem, aí a gente vai começar com uma doença. A gente vai falar especificamente mais de uma doença só, ou uma ou duas, tá? Como que acontece, por que acontece essa doença, qual é a origem desse conflito, provavelmente da onde que veio isso tudo, por que você está adoecendo, por que você não consegue se curar, que não consegue sair desse vórtice do trauma. Então a gente vai falar sobre isso. Mas uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que não existe doenças incuráveis, existem pessoas incuráveis. E eu sou a prova disso, porque eu comecei a acreditar nisso quando realmente eu comecei a me autocurar. E é científico. Então porque eu sei que tem muita gente que fica pensando, isso é conversa, mas não é. Hoje já se sabe o tanto que a nossa mente tem poder para nos deixar mal, mas também o bom de tudo que ela pode nos curar. Se você souber controlar, vigiar o tempo todo. É como tomar remédio. A gente não toma remédio todos os dias, quem tem problema de saúde? Então, você vai, é como se fosse uma maneira de se medicar. E então, semana que vem, quinta-feira, a gente vai falar sobre uma doença. E vocês podem deixar no comentário, aí que eu vou ver o que vocês falaram para a gente trabalhar. Para conversar sobre como a gente pode melhorar com essas doenças. Obrigada por vocês estarem aqui. Foi minha estreia. Eu sei que toda estreia para mim é muito complicado, porque, como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu entro ao vivo. Eu sempre gravo vídeos. Foi uma dificuldade muito grande, né? Eu também tive meus bloqueios e estou me curando dos bloqueios. Eu sei que teve gente que veio me procurar e pergunta, nossa, eu falei, gente, isso é muito novo para mim, eu estou sarando mesmo. Eu estou sarando, porque eu sempre eu dei aula, né? Mas não na frente de alguns alunos, não
não ao vivo, assim, para todo, em aberto, para todo mundo. E é assim. Então, obrigada por vocês estarem aqui, gratidão. E daí quinta-feira vocês mandam para mim, já tem algum pessoal que colocou aqui alguma coisa que eles querem saber, eu vou trazer para vocês na próxima quinta-feira, tá? Obrigada, beijos e fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem no direct ou no WhatsApp, porque tem o meu número do WhatsApp aí, tá? Mas não desistam, porque o poder da autocura está dentro de vocês.